Pelo sinal desta Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos aqui na presença de Jesus. Jesus sacramentado é o nosso Deus amado. O Senhor quer fazer obras de amor e misericórdia na nossa vida hoje. Na minha vida, especialmente. Primeiro aquele que fala, também é aquele que ouve. E também na vida de cada um de vocês. A cada um que está adentrando esse mistério da cura, esse mistério do perdão, esse mistério das curas interiores, as mágoas, ressentimentos. O Senhor quer nos tocar nesse dia especial, nesse dia cheio da graça e da presença de Jesus. Jesus se faz presente no seu santíssimo corpo, no seu santíssimo sangue. A sua presença é verdadeira, é real. E ela quer nos curar. A presença de Jesus quer nos transformar. Jesus quer nesse dia nos elevar. Ele quer nos tirar o opróbrio, quer nos tirar aquilo que não nos pertence. Aquilo que muitas vezes é como que nós pegamos uma pedra no chão e ficamos batendo contra o nosso próprio corpo, contra o nosso coração, contra a nossa mente. Esses são os sentimentos ruins. Essas são as más vontades. Esses são os bloqueios que muitas vezes nós tomamos essas atitudes quando não nos abrimos à ação de Deus, à ação do Espírito Santo. Eu saber quem é Jesus. Muitos queriam saber quem é Jesus. Como nós passamos logo a Páscoa do Senhor, nós vimos na Via Crucis, na meditação da Via Crucis, que Jesus foi enviado para Caifás, depois para Herodes, para Pilatos, e muitos queriam ver Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é este Galileu? Mas não era para vê-lo, para amá-lo, não era para vê-lo, para adorá-lo, não era para vê-lo, para pedir a cura, não era para vê-lo, para ficar com ele, não era para se prostrar a ele, mas era só para vê-lo. Era só uma curiosidade. Mas o Senhor te chama para perto. O Senhor te chama para mais perto. Vinde a mim. Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e aflitos, sobre o jugo. Porque o meu peso é leve. O meu jugo é suave. Eu sou manso e humilde de coração. O Senhor nos convida, nessa passagem 11, capítulo 11 de São Mateus, versículo 38. O Senhor nos convida, vinde a mim. Ele nos chama, Ele nos convida, vinde a mim, meu filho. Vinde a mim, meu servo. Vinde a mim, minha filha. Vinde ao meu coração. Façamos igual ao discípulo amado. Cheguemos a perto de Jesus. Pedro diz ao discípulo amado, dá sinal para ele, pergunta para Jesus. Pergunta para Jesus quem há de o trair. Pedro, sendo assim o príncipe dos apóstolos, mas ele vai lá e pede para aquele, o discípulo amado, como era conhecido na Sagrada Escritura. João se aproxima de Jesus, reclina o teu peito, reclina no peito de Jesus a tua face, se aconchega no colo de Jesus e pergunta a Jesus,
E Jesus responde. Jesus responde a ele. Jesus é afável, Jesus é amor, Jesus é misericórdia. Ele responde: é aquele a qual eu molhar o pedaço do pão junto, na mesma vasilha. O Senhor quer nos curar. Há um desejo no coração de Jesus de ver homens e mulheres, filhos e filhas curados, libertos de tudo aquilo que aprisiona ainda ao pecado, de tudo aquilo que ainda aprisiona ao mal. De alguma forma, muitas vezes estamos dentro da igreja, estamos trabalhando, servindo a Deus, mas ainda as trevas nos atormentam muitas vezes. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Nós queremos esse dia ser cheio do Teu Espírito Santo, Jesus. Vinde em nosso auxílio, sopra sobre nós, assim como nesse mistério das oitavas de Páscoa, o Senhor vai nos mostrando, a liturgia vai nos mostrar a vossa presença salvadora, a vossa presença glorificante, com o vosso corpo glorificado. Jesus, logo vamos ver o Evangelho, a qual o Senhor vai adentrar aquele recinto, onde todos estavam com medo. Estavam com medo. As portas estavam fechadas. E a Sagrada Escritura diz que estavam com medo dos judeus. Medo de serem mortos como Jesus. E Jesus adentra este local. E ele sopra sobre eles. Recebei, a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Vinde sobre nós, sopra sobre nós, Jesus. Sopra sobre a nossa alma. Sopra sobre o nosso corpo. Sopra sobre a nossa mente, a nossa psique, a nossa área psicológica, que muitas vezes é afetada pelos pecados. Muitas vezes é afetada pelas manchas, pelos rastros dos nossos pecados passados. Muitas vezes é afetado pelas manchas de sangue que deixemos no passado. Ou ferimos, ou deixamos também ser feridos. Muitas vezes fomos feridos no passado. Muitas vezes ferimos no passado. Também ferimos. Somos ovelha, muitas vezes também somos lobos. Erramos. E é o momento de perdoar. É o momento de dar o perdão. É o momento de pedir que esse Espírito Santo de Deus, que é a fonte viva que desce do céu, e agora, nesse momento, que jorra da Santíssima Eucaristia, o sopro divino, a quem estiver ouvindo, o sopro divino de Deus, o sopro do Espírito Santo, a palavra de Deus fala que eis que faço nova todas as coisas, que esse momento ele seja novo agora. Não seja apenas mais um momento, mas seja um momento novo do Espírito Santo na tua vida. Um momento onde o Espírito Santo ele pode ter liberdade para entrar dentro do teu coração, para entrar dentro da tua alma e fazer-vos novas todas as coisas. Especialmente aquelas que mais necessitam dentro da tua alma. A Sagrada Escritura em São Lucas capítulo 11, lá no versículo 9 diz: pedi e recebereis. Pedi-vos será dado, buscai e achareis, bater-vos serás aberta, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que procura vai achar, e ao que bater na porta lhe será aberta. Olha só o exemplo que Jesus dá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Não! Mas se vós, pois sendo maus, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a que lhe pedirem. Deseja o Espírito Santo. Eu quero o teu Espírito Santo, Deus. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser transbordado pelo teu Espírito Santo, Jesus. Eu não quero mais a metade, eu não quero mais um pouco, eu não quero só 90%, eu não quero 100%, eu quero transbordar da tua presença, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo, queima-me, Espírito Santo. Assim como aquela sarça ardente, quando Moisés se depara com aquela sarça, ele diz: opa, tem algo diferente com essa sarça. Todas as sarças que eu vi queimando no deserto são normais, elas se consomem, pega fogo pela alta
temperatura daquele calor, daquele local. Aquelas árvores secas, elas pegam fogo, mas de repente elas se consomem e acaba o fogo. Mas não, essa sarça não, ela não se consome. O fogo vai dando cada vez mais vida, e de repente daquele fogo santo sai a voz de Deus. Assim o Senhor quer fazer convosco e também comigo, com o teu coração e o meu coração, com o teu ser e com o meu ser. Eu quero, Senhor Jesus, ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero, fala isso para Jesus. Fala isso para Jesus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque só através da presença de Jesus sacramentado seremos cheios do Espírito Santo, e com o Espírito Santo adentrando o nosso ser, poderemos ser curados, poderemos ser libertos. O Senhor nos quer curados, o Senhor nos quer libertos, mas o Senhor também nos quer cheio do teu Espírito. Eu quero o teu Espírito Santo, Jesus. Adentra o meu coração, adentra a minha alma, Deus. Adentra-me. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, Deus. Eu quero andar com as labaredas do Espírito. Eu quero, Deus, ir junto com Elias na carruagem de fogo. Eu quero, Deus, o teu Espírito. Eu quero um fogo do céu. Eu quero um fogo do alto. Eu quero ser revestido da força do alto. Isso é ser um homem cheio do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo é aquela que ela é revestido da força do alto. A força do alto é a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo, é a presença da Virgem Maria, é a proteção da Santíssima Virgem Maria, é o amparo da Santíssima Virgem Maria, ela que é a nossa corredentora. Vem, Espírito Santo, através da vossa esposa divina, ó Santíssima Virgem Maria, a senhora que é esposa daquele que é o Espírito, que é a totalidade do Espírito Santo. Por isso que a senhora contém todas as virtudes e todas as graças de Deus, a ponto de um anjo dizer: ave cheia de graça. Nunca se ouviu dizer na Sagrada Escritura: ave cheia de graça. Não cabe-lhe mais graça. Há mais graça em ti do que em mim. Eu quero essa graça. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero a virtude. Eu quero a fortaleza. Eu quero os dons. Eu quero os carismas para eu também perdoar. Para eu perdoar, para eu dar o perdão, para eu pedir o perdão, para eu ser curado das mágoas, das tristezas, das decepções que muitas vezes marcaram o meu coração. E ainda hoje, nesse dia, ainda hoje, o Senhor quer fazer nova todas as coisas dentro de mim. E eu desejo, fala isso para o Espírito Santo, eu desejo. Fala para o Espírito Santo, eu desejo. Olha para Jesus. Olha a hóstia viva, consagrada. Olha para o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus e diz: eu quero, eu desejo essa libertação, essa cura. Eu quero essa bênção de Deus. Eu não vou sair desse momento sem a presença de Deus e sem ser transformado. Não aceite menos, não aceite migalhas. Deseje, roube do coração de Deus. Roube do coração de Deus aquilo que anos está atormentando o teu coração, aquilo que anos está atormentando a tua mente, que está atormentando os teus pensamentos, que muitas vezes tem travado a tua oração. Muitas vezes você não consegue desenvolver algo, você não consegue desenvolver a sua afetividade, até mesmo a sua sexualidade. Os seus pensamentos, eles não conseguem se fixar nas virtudes, não consegue se fixar na palavra de Deus, não consegue se fixar no momento de oração. Todo bloqueio espiritual, o Espírito Santo agora vem adentrando e vai expulsando de dentro de nós tudo aquilo que tem nos travado, daquilo que tem nos bloqueado para a graça de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu quero o teu Espírito, Deus. Eu desejo o teu Espírito Santo, Jesus. Vinde meu auxílio, Espírito Santo. Socorrei-me sem demora. Este é o dia, como diz São Paulo. Este é o dia da salvação. Esta é a hora. Este é o momento. Chegou. Você esperava ele. Ele chegou. O momento da graça. O momento da cura. O momento da libertação. O Senhor está aqui, apto, com os olhos fitos em você. É só você olhar para ele. Vinde a mim.
vós todos que estáis cansados e aflitos sob o jugo. Vinde a mim, vós todos que não consigais ainda perdoar. Vinde a mim, vós todos que estáis magoados, tristes. Independentemente, Jesus não está aqui para dizer, para julgar, para falar, você tem razão, você não tem razão. Jesus não quer ser o juiz agora, ainda não é hora de ele ser o juiz. Como diz Santa Maria Faustina Kowalska, estamos no tempo da misericórdia. Mas qual o tempo da misericórdia é, Santa Faustina? O tempo da misericórdia é enquanto estamos vivos, enquanto você respira, ainda há o tempo de misericórdia, porque após a morte não há mais um tempo de misericórdia. É o tempo da justiça. A justiça divina, ela vai acontecer após a sua morte, após a minha morte. Mas agora o Senhor nos convida a termos um coração misericordioso, a termos, como ele diz agora há pouco, um coração humilde, um coração manso. E nós, cheios do Espírito Santo, possamos adentrar esse mistério da nossa libertação, esse mistério da nossa cura, esse mistério da vontade de Deus na nossa vida. Você que muitas vezes, quantas vezes, você foi guardando pequenas mágoas, pequenos ressentimentos, conversas. Algumas conversas que você não queria opinar, mas você estava dentro delas. E de repente você levou uma ofensa. Você foi ofendida. Isso mesmo, você foi ofendida, aí você guardou aquela ofensa. Você foi deixando, não tem problema, ele é desse jeito mesmo. Ela trata todo mundo assim. As ofensas que nós vamos guardando ao longo da nossa caminhada, isso vai travando a nossa liberdade espiritual. Porque nós se fechamos para o Espírito Santo, nós se fechamos para a caridade, nós se fechamos para a misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é amar aquele que não merece. Isso é a misericórdia. É isso que o Senhor nos ensina quando ele diz que, ele fala assim, antes então, a lei dizia para odiar os inimigos. A lei dizia para odiar e até mesmo em alguns casos apedrejar tais pessoas. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por eles. O Senhor vem nos dar um novo mandamento. Como diz a palavra, o Senhor, ele não vem mudar a lei, né? Ele não veio tirar a lei, não veio trocar a lei, mas vem levar a lei à perfeição. A perfeição do quê, Diego? A perfeição da santidade. A perfeição da pureza, porque quanto mais um coração puro, mais um coração simples, mais um coração sem manchas, sem mágoas, sem ressentimentos, sem tristezas passadas. Sabe o problema? O problema das tristezas passadas, o problema dos ressentimentos. São Paulo diz na carta aos Coríntios, não põe o sol sobre os seus ressentimentos. Porque se nós vamos guardando pequenas, médias e grandes situações, nós vamos guardando naquele baú. Aquele vai virando um tesouro. Mas não é um tesouro humano, não é um tesouro de riquezas, mas é um tesouro espiritual. Mas também não é um tesouro espiritual bom. Não é um tesouro espiritual de santidade. É um tesouro espiritual mau. Que um dia ele vai eclodir dentro de você e você não vai mais conseguir amar a Deus como você talvez queria um dia. Vai criar uma barreira dentro da tua alma, a ponto de você não conseguir mais amar Jesus. Você vai olhar para a Eucaristia, você não vai conseguir se concentrar no Santíssimo Corpo, no Santíssimo Sangue de Jesus. Você vai participar de uma oração do Rosário, uma oração do Terço, você não vai conseguir contemplar os mistérios da salvação. Você vai participar da Santa Missa, mas você vai entrar da mesma forma e vai sair da mesma forma da Santa Igreja. Não vai conseguir participar dos mistérios da palavra, dos mistérios da liturgia. Você não vai conseguir participar do tão sublime sacramento, do momento da transubstanciação. Tudo vai ser normal para você, porque a falta do amor, a falta do perdão e a falta de perdoar
Os ressentimentos vão sendo guardados, as mágoas, as decepções, as apunhaladas. Perdoa agora. Perdoa as pessoas que te apunhalaram pelas costas. Pessoas que eram braço direito seu. Pessoas que eram da família. A dor mais doída, o ressentimento mais amargo é quando aqueles que nós amamos nos decepcionam. Aquele que nos amamos, que declararam o seu amor para nós, assim como Jesus no alto do Calvário, todos os discípulos fugiram, a não ser o discípulo amado. E é lógico, a Santíssima Virgem Maria não o faria jamais. Mas todos os outros discípulos fugiram. Os 12 apóstolos, os 72, as multidões que rodeavam Jesus. Aquela multidão que aclamava então há 7, 8 dias atrás: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Jesus seja nosso rei, glória, glória. Todos fugiram. E os que não fugiram se viraram contra o rei. Se viraram contra o sumo bem. Se viraram contra o amor. O amor não é amado, mas ele é odiado. Ele é ultrajado. E quantas vezes as pessoas que nós mais amamos, mais colocamos a nossa confiança, nos decepcionam, nos traem. Nos traem facilmente. Infelizmente, todos nós estamos aptos a serem traídos ou a trair, como Judas, ou a negar, como Pedro. A carne, a nossa carne, um dia foi corrompida pelo pecado original. A humanidade que Deus havia criado com os dons préternaturais, com uma intimidade real, verdadeira, sem simbologia, com uma intimidade na totalidade. Diz o primeiro livro da Sagrada Escritura que o Pai descia todos os finais de tarde para falar com Adão e Eva. Havia uma intimidade verídica na sua totalidade. Não era mais sinais ou símbolos, como muitas vezes são hoje. Falava face a face. Mas isso tudo foi corrompido com o pecado. Tudo isso foi destruído com o pecado. Então a humanidade que o Senhor havia criado no paraíso, ela foi corrompida. Então nós também, infelizmente, embora ainda limpos da mancha do pecado original pelo batismo, muitas vezes erramos. Muitas vezes nós decidimos ao erro. Decidimos pecar. O pecado faz com que nós traímos. O pecado é que faz com que nós maltratamos as pessoas. O pecado faz com que nós não perdoamos as pessoas. E muito menos damos o perdão. O pecado faz com que nós guardamos o ressentimento, as mágoas. Eu prefiro guardar do que falar para aquela pessoa. Eu prefiro guardar do que perdoar. Um dia, quando eu esquecer, eu perdoei já. Vamos deixar o tempo que leve para frente, o vento que leve para longe. Mas não leva, irmão. O vento não leva. É preciso você abrir o teu coração. É preciso você abrir o coração e dizer para Jesus: Jesus, entra. Jesus, entra, Jesus. Nós precisamos tirar as máscaras diante de Jesus. Ele é o teu sumo bem. Ele te conhece por inteiro. Não há nada dentro da tua alma, não há nada dentro da tua mente que esteja, nem sequer um pingo no i, que esteja oculto aos olhos do Criador, aos olhos de Jesus. Mas nós precisamos entrar, nós precisamos abrir o nosso coração para entrar no coração de Jesus. E Jesus adentrar o nosso coração. Eu sou a videira verdadeira. Jesus nos disse isso.
Ele fala para você hoje nesse dia: eu sou a videira verdadeira, filho. Filha, não se importa. Não importa a tua idade. Ah, mas eu ainda sou nova, Diego. Não importa a tua idade. Eu sou novinho. Não importa a tua idade. Vós sois os ramos dessa videira. Ah, mas eu já sou ancião. Eu já sirvo a Deus há muitos anos, Diego. Eu já sei de tudo isso. Mas você precisa abrir o coração e tomar essa verdade que vós sois os ramos. E Ele é a seiva. Ele é o caule. Ele que nos alimenta. Se o ramo é cortado, é jogado fora e seco. Se o ramo não está na seiva, ali no caule, ele não tem força. E a palavra diz, ele não dá frutos. Ele não dá frutos de santidade. Ele não dá frutos de caridade. Ele não dá frutos de virtudes. Ele não dá frutos de amor. Por que será que tantas vezes nos seus relacionamentos você não consegue fazer o outro feliz? Você não consegue ser feliz? Você não encontra alguém que te dê felicidade, que te dê alegria, e você não consegue dar alegria a um outro coração. Seja na amizade, um relacionamento de amizade, ou um relacionamento amoroso, afetivo. A emoção dentro de nós, essa faculdade da nossa alma, muitas vezes nesses dias de hoje, ela é muitas vezes manchada pelos pecados e pelas nossas más decisões. Hoje o Senhor te convida a você olhar para dentro de você. Olha para dentro de você. As decepções, as raivas. Talvez agora você olha para a pessoa, você não sente raiva, só que você tem um bloqueio. Você olha para ela, você fica neutro, você fica neutra. Ah, isso é normal, Diego, é? Como é que eu vou amar uma pessoa que me traiu? Como é que eu vou amar uma pessoa que me magoou tanto? Que eu me entreguei tanto, que só usou de mim? Como eu vou amar? Então, se eu não posso ofender, porque eu sou de Deus, eu vou bloquear. Isso é fácil. Nesses dias de hoje é fácil. Ah, eu não gosto de você, eu vou te bloquear. Eu não quero conversar com você, eu vou te bloquear. Vou te bloquear nas redes sociais e muito pior, vou te bloquear na minha alma. Nós precisamos amar para perdoar. Nós precisamos transpassar. Essa palavra me lembra da Virgem Maria. Quando o ancião Simeão diz a ela, na apresentação de Jesus no templo, quando ela e o glorioso patriarca São José, leva o menino Jesus para ser apresentado e oferecer o sacrifício por ele no templo. Simeão pega Jesus e levanta Jesus. Um sinal de contradição. Agora eu já posso morrer. Enfim, várias e várias graças, mas de repente, e sobre ti, Maria, uma espada de dor transpassará a tua alma. Todos os dias, a partir daquele momento, todos os dias a Virgem Maria vivia o transpassar a tua alma. 30 anos no seio da Virgem Maria. E ela sabia do transpassar a tua alma. Mas ela não deixava de amar Jesus. Não deixava de dar amor a Jesus. O motivo do maior amor, logo seria o motivo da maior dor. O amor supera todas as coisas. O amor a Jesus supera as trevas. O amor a Jesus supera as angústias. O amor a Jesus supera as traições. O amor a Jesus supera as pessoas que falaram mal de você.
As pessoas que fizeram você uma outra pessoa, como a fofoca, a mentira, a blasfêmia. Lembra que uma das coisas que eles acusavam Jesus era de blasfêmia. Gravíssimo, pecado gravíssimo. A mentira, a fofoca, a blasfêmia é gravíssimo. Porque ofende diretamente aquela alma. Perdoa. Perdoa. Perdoa essa pessoa. Eu vou ler uma parábola para você. E eu vou lendo essa parábola, eu quero que você preste muita atenção. Lá no capítulo 18 de São Mateus, lá no versículo 21 é engraçado, né? Pedro diz assim: então Pedro se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Pedro faz uma pergunta: quantas vezes devo perdoar, Jesus, o meu irmão se ele pecar contra mim? Ele faz uma pergunta, depois ele joga outra pergunta, como se ele mesmo estivesse respondendo, né? Quantas vezes? Até 7 vezes, Senhor? Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Muitas vezes somos como Pedro. Nós lançamos uma pergunta, mas também já lançamos outra, mas como uma resposta. Não, eu tenho que perdoar até 7 vezes, mas também não dá também, né, gente? Olha só, a pessoa aprontou de novo comigo, Diego. Ah, não dá mais, né, Diego? Eu nunca mais vou perdoar essa pessoa. Quantas vezes? Olha para você. Olha para Jesus e olha para dentro de você. Quantas vezes você fez um voto maligno dentro de você? Eu nunca vou perdoar essa pessoa. Jamais essa mágoa, ela vai ficar viva. Você mesmo disse. Essa mágoa vai ficar viva dentro de mim. É impossível essa mágoa se apagar de mim, porque é muito marcante, Diego. Eu acho que eu vou levar essa mágoa para o caixão, para a morte. Olha quantos votos satânicos, malignos, que Satanás te ajudou a fazer. Isso foi bloqueando o teu coração. A tua alma foi ficando travada. Você não consegue dar mais para Deus. E não consegue receber mais dele. Não consegue ter uma experiência verdadeira, radical, genuína com o Espírito Santo. Porque é um bloqueio espiritual dentro de você. Renuncia diante de Jesus sacramentado. Levanta a sua mão direita e diz para Jesus sacramentado. Fala: Jesus sacramentado, eu renuncio a Satanás, autor e princípio de todo o pecado. Fala isso para Jesus: eu renuncio ao maligno, autor e princípio de todas as mágoas, de toda decepção, autor e princípio de todas as traições, a todas as apunhaladas que eu levei das minhas costas e muitas vezes também traí. Faça como Pedro. Reconhece a tua miséria também. As pessoas que você apunhalou também pelas costas. As mágoas que fez com que você também traísse. Ou a inveja. Ou a perfídia. Tudo aquilo que moveu o teu coração para você também trair. Para você também magoar. Você também causou mágoas e tristezas. E decepções. É momento de perdoar. O Senhor nos chama ao momento de graça do perdão. No versículo 21, 23 diz: Jesus, diante do que Pedro disse, né, Jesus fala: vixe, eu preciso ensinar esse meu filho amado. Ele perguntou quantas vezes, já deu a resposta, ele não está entendendo. Jesus fala para nós não estamos entendendo. É isso que ele está falando para cada um de nós. Em especial para você que está aqui agora. Olhando para Jesus sacramentado. Disse assim Jesus: por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar as contas a seus servos. Quando começou a ajustá-la, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000
talentos. Olha para dentro de você. Será que você não está devendo 10.000 talentos para Jesus? Será que essa pessoa que você precisa perdoar, ou até tem, pessoas, no plural, que precisam ser perdoadas por você, que você precisa perdoar para você ser livre no Espírito Santo? Será que eles estão devendo 10.000 talentos para você? Lá no versículo 25, como ele não tinha com que pagar, o seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, e todos os seus bens para pagar a dívida. Esse servo então prostrou-se por terra diante do seu senhor e suplicou: dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio! Olha essa palavra no versículo 27. Olha o que Jesus faz. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Você entendeu? Não, você está entendendo? Jesus perdoou a dívida. Ele ouve, aquele senhor teve compaixão dele. Ele teria que vender como escrava a sua esposa, os seus filhos e todos os seus bens. Olha o grau disso. Olha o grau de dificuldade isso. Olha o preço. Será que os perdões que você precisa dar na tua vida para as pessoas, ou pedir para Deus o perdão, será que não tem custado a sua vida afetiva, a sua vida profissional, os seus bens materiais, os seus filhos, a sua dignidade como homem, a sua dignidade como mulher? Mas o Senhor, cheio de compaixão, perdoou toda a dívida. Apenas saiu dali, aquele homem perdoado saiu dali, daquele local onde havia suplicado e ganhado o perdão dos 10.000 talentos. Apenas ele saiu dali, encontrou nos seus companheiros de serviço um pobre como ele. Ele devia apenas 100 denários, 100 reais. Agarrou pela garganta e quase estrangulou aquele homem, dizia: paga o que me deves. Então aquele homem que devia apenas 100 reais, apenas 100 denários, cai aos pés dele e pede: dá-me um prazo, eu te pagarei, irmão. Amigo, dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago ao último centavo da dívida. Por isso os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que tinha passado. Então o senhor o chamou de novo e disse: servo mau. Olha só o que Jesus fez. Olha só o que o Senhor fez. Aquele que ele havia perdoado e não conseguiu perdoar uma pequena parcela de culpa daquele amigo dele. Servo mau, eu te perdoei toda a sua dívida, porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou os algozes até que pagasse toda a sua dívida. O versículo 35 é difícil de ler, mas eu vou finalizar a leitura do Evangelho. Assim vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Eu vou ler novamente para você. Já estamos finalizando. Mas eu preciso ler novamente o versículo 35 do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Assim vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Palavras de salvação. O Senhor Jesus está aqui na tua frente, à tua frente, verdadeiramente. Assim quando ele estava, quando escreveu essa parábola, ou melhor, quando ele disse essa parábola para os discípulos, para Pedro em especial, mas para todos.
Ele fala para nós hoje, ele fala para você, ele fala para mim, ele fala para a tua família, ele fala para a tua esposa, ele fala para o teu amigo, ele fala para você. Ele usa essa palavra, você. Você. Se você não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Nós precisamos, tá vendo a palavra todo o seu coração? Sabe o que isso significa? Que você precisa desfazer de tudo que te amarra, de tudo que te prende, de todas as lembranças, de todas as vezes que você fica pensando naquilo e fala, não, eu não posso fazer isso. Como pode ele fazer isso comigo, Diego? Como pode Jesus ele fazer isso comigo? Eu o amava, era como um irmão. Era um esposo maravilhoso, era uma esposa maravilhosa, ela é minha mãe. Diego, é minha mãe, olha o que ela fez. É o meu pai, Diego, é o meu irmão de sangue, olha o que ele fez comigo. Devemos perdoar. O Senhor nos chama, Ele nos atrai, nos cura e agora nos leva a perdoar. Assim vos tratará meu Pai Celeste a cada um de vós que não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Ajuda-me, Jesus. Fala para Jesus, ajuda-me, Jesus. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me, Jesus, a perdoar, Jesus, os algozes. No alto da cruz, Jesus faz um sacrifício imenso para respirar. Ele enche o seu pulmão de ar para dizer esta palavra para mim e para você. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É isso. Muitas vezes nós não sabemos o que fazemos, assim como essas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Não no sentido literal, não é isso. Mas pela confusão do maligno. O maligno, ele faz confusão no nosso meio para nos destruir, mas o Senhor quer te perdoar. Acima de tudo, Ele te perdoa. Você vê que no começo da parábola, Ele perdoou uma grande dívida porque suplicou. O Senhor te perdoou todas as vezes que você suplicou, todas as vezes que você foi ao confessionário. Ele te perdoou diante daquele persona Christi, daquele homem carnal, que agora com a estola é a persona Christi, é a própria pessoa de Cristo te perdoando. Eu te absolvo dos teus pecados. É o próprio Jesus. Mas após o perdão dos pecados, Ele te envia a não pecar mais e a perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que te magoaram. O Senhor te dá uma palavra de ordem hoje, filha. Isso. Talvez você se sente pacata. Eu sou muito pacata, Diego. Eu não tenho esse ânimo todo, não tenho essa coragem toda. Mas hoje Ele te dá uma palavra de ordem. O Senhor Jesus nos ordena que nós devemos perdoar de todo o nosso coração, para que o nosso coração seja perdoado, para que assim quando nós procurarmos também o sacramento da penitência, nós também seremos verdadeiramente livres e perdoados dos nossos pecados. Deus está acima de todas as coisas na sua vida, e se ainda não está, o coloque, e a força do Espírito Santo te dê essa coragem de amar e perdoar, de perdoar e amar. É dando que se recebe, é amando que também seremos amando. Perdoa o teu algoz. Assim como Jesus, há pouco, passamos pela Semana Santa. Assim como Jesus perdoou todos aqueles algozes. Ele fez questão de dizer essa palavra. É uma das 7 palavras, 7 frases que Jesus disse no alto do Calvário. Para nos perdoar. Porque é para isso que eu vim. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor a vós. É o amor de Jesus que tem que mover o teu coração a amar e perdoar. Agradece a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Bendito seja o teu Espírito Paráclito, Jesus. Eu agradeço, Deus, por esse momento.
Agradeço a tua presença verdadeira e real na Eucaristia. Fica no meu coração, Jesus. Esse momento está acabando agora, mas fica no meu coração. Eu convido você a olhar, fitar os seus olhos, se aproxima da tela e olha lá na Eucaristia. E escuta Jesus falando para você: eu te amo. Eu te perdoo, porque suplicastes. Agora vás e faz o mesmo. Perdoa os seus algozes e seja livre para me amar, para frutificar, para que os ramos deem frutos, frutos de amor e de santidade. Pelo sinal desta Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.